Boa noite. Esperar uns minutinhos aqui para a Cláudia entrar. Hoje a gente vai falar sobre ginástica laboral. Se vocês quiserem ir mandando o aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem. Boa noite, Léo. Grande amigo aí da ginástica laboral e da vida também. Dr. Domaneschi, grande prazer o senhor aqui. Vou agradecê-lo na live aqui pessoalmente. Eu tenho a impressão que o Instagram está um pouquinho mais devagar hoje. Não sei se em função das conexões aqui em São Paulo. Hoje choveu muito aqui em São Paulo, né? Então a internet está um pouquinho mais devagar. Vou aguardar um pouquinho. Cláudia mandou uma mensagem que já vai entrar. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ginástica laboral, a minha experiência, a experiência da Cláudia. É uma história bem legal, aí quem não conhece vai ficar gravado depois, eu vou esperar ela entrar para contar, mas é uma coisa que nós passamos há 20 anos e na experiência que eu tenho aconteceu também várias vezes coisas parecidas, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre os desafios dos profissionais, os desafios das empresas, os desafios dos trabalhadores que trabalham com laboral. Quem puder, clica no coraçãozinho que vai aparece para os seus seguidores também. E o aviãozinho manda uma mensagem direto dizendo que nós estamos ao vivo. A Cláudia mandou uma mensagem para mim que ela está resolvendo uma questãozinha para conectar, ela já entra. Mandem perguntas, tá? Se vocês tiverem curiosidade sobre isso. Eu acabei de participar de um congresso de ginástica laboral, foi o primeiro congresso online sobre ginástica laboral e participaram pessoas da América do Sul inteira, né? Então foi bem bacana, a gente recebeu algumas informações sobre como funciona a ginástica laboral na Argentina, como funciona a ginástica laboral no Chile. Boa noite, Cris, tudo bom? Cris, uma pessoa muito especial pra gente também, trabalha com a gente. Recebi a pergunta da Ariadne aqui, se pedalar emagrece. Eu tô pedalando bastante, Ari. Emagrece um pouquinho, mas correr emagrece muito mais, viu? Então, se o objetivo for emagrecer, aí dá uma avaliada, mas correr ou caminhar acaba emagrecendo um pouquinho mais. Falar um pouco, enquanto a Cláudia não entrou, a ginástica laboral ela começou há cerca de 30 anos atrás, né? Então aproveito para agradecer ao Dr. Domaneschi e as pessoas que meio que abriram as portas, né, para que nós pudéssemos trabalhar. Então, o pessoal das empresas mais antigas, né, e hoje eu estava falando para vocês da Argentina, do Chile, o Brasil é referência praticamente no mundo inteiro com esse trabalho de ginástica laboral. Então, o pessoal que abriu as portas lá atrás tem diversos estudos, né, que falam sobre isso. A Cláudia entrou, vou convidá-la para entrar ao vivo aqui. O Léo também entrou. Eu acho que está conectando. Eu peço para vocês, pessoal, que estão aí, verifiquem se o nosso áudio está legal. Olá, Cláudia, boa noite. Oi, boa noite, tá me ouvindo bem? Tá perfeito. Você me ouve bem também? Ouço super bem. Boa noite, pessoal. Hum, Legal. legal. Cláudia, doutor Domaneschi está aqui, algumas pessoas que trabalham. Nossa,
E é uma honra, né? Um prazer receber o Domaneschi aqui. Olha só, que legal, eu fiz o convite para ele à tarde e estou super feliz dele poder estar vindo aqui. Afinal, ele ainda que é o mais responsável por nós dois estarmos aqui conversando hoje, né? Com certeza. Principalmente. Eu estava esperando você entrar para agradecê-lo, né? A gente. Quinta-feira é dia de TBT, né? O pessoal que das redes sociais fala isso, né? E eu vou contar a história agora, né? Há 20 anos atrás eu comecei com a oportunidade que a Cláudia e o Dr. Domaneschi me deram com ginástica laboral. Então, comecei lá atrás na John Crane, a gente já vai falar sobre isso, né? Mas sou muito grato a vocês. Hoje em dia, a minha família vive disso, né? Então, aproveitar para agradecer de coração. E essa live é muito especial para mim, né? Porque muito do que a gente faz hoje começou lá atrás. Mas a gente tem bastante tempo para falar sobre isso, Cláudia. Legal, que legal, que bom. É muito. Eu fico muito feliz por isso, sabe, Léo? Porque, sabe, a gente. Sabe, a gente sente orgulho também, né? Você vê assim que você contribuiu com alguma coisa no mundo, pôde contribuir na vida de alguém, pode ser, sei lá, talvez até uma luz, né? Que naquele momento despertou algo em você, né? Eu acho assim que quando a gente está buscando algo, algo também está buscando a gente, né? E foi muito interessante aquele dia. Posso falar? Pode, com certeza. Foi muito Fala legal, assim. porque assim, o Domanesque me contratou, né? O Marco me contratou, né? Para um dos trabalhos, foi o meu primeiro trabalho com ginástica laboral foi com o Marco Domanesque e, né? Que tinha várias empresas aqui em Rio Claro e a John Crane foi a principal, a primeira que eu entrei também e tinha o escritório era em São Paulo, né? Então eu ia a cada 15 dias para São Paulo para, né, dar treinamento para o pessoal fazer uma aula temática, uma aula experimental, uma aula temática, enfim, e eu fazia a coordenação dos professores que ficavam lá em São Paulo, né? E a gente ia estar precisando de uma pessoa para entrar lá, para trabalhar, para ficar lá, né? Porque eu ficava aqui na empresa aqui de Rio Claro. E aí eu marquei, né? Marquei algumas entrevistas, né? Publiquei que ia estar recrutando pessoas para trabalhar com laboral. E eu ia fazer entrevista. E realmente eu estava num café, não era um café, o que que era mesmo o lugar? Ali é o. Acho que o pessoal aqui de São Paulo vai conhecer. Tem um Extra, que é o mercado, que fica na Ali no Juscelino Itaim, né? Kubitschek, no Itaim. Isso, lá no Ali Itaim. é um shopping, acho que você estava no café, mas ali tem Era um McDonald's, café, tem. porque assim, básico tá em café, né? Desde sempre. E aí eu tava lá esperando uma menina, uma moça que ia fazer a entrevista. Eu acho que eu tinha feito com uma pessoa e estava esperando a outra menina que ia fazer a entrevista também para essa vaga, né? E a menina não foi. E aí chegou, vi um rapaz, assim, falei, nossa, esse rapaz parece professor de educação física, né? A gente conhece, né? Como que É, se porta, as roupas. Só o jeito de andar, você já sabe que é professor de educação física, né? E aí eu assim, como falo pouco, né? Assim, não gosto de conversar, de me comunicar. Aí eu chamei o Léo, né? Falei assim, tudo bem, você é professor de educação física, tal, ó. Eu falei, que eu tô fazendo entrevista aqui para ginástica laboral. Você se interessa por ginástica laboral, né? E aí ele falou, eu gostaria de saber como é que é, assim, tal. E, sabe, não era, a entrevista não tinha marcado com ele, né? E no fim, deu certo. Aquilo que eu falo, assim, quando você procura algo, algo também te procura, né? E eu acho que é, foi isso, sabe? Que, sei lá, cruzou ali os universos, as estrelas lá no céu, os astros, e colocou a gente, assim, um no caminho do outro. Porque eu precisava de alguém, né? O Léo, aí você vai falar, Léo, né? Porque aí eu não me lembro, você da- vai falar se você estava procurando algo diferente, enfim. na- em- Porque
Só para um pouquinho. Aí, nossa, eu gosto de falar, gente, olha só, dá o gancho que eu gosto de falar. Então, assim, eu estava buscando, eu estava precisando de alguém, mas principalmente, porque o que eu queria falar agora? Eu procurava alguém comprometido. E foi aí que casou tudo, porque o Léo é uma pessoa extremamente comprometida, super responsável, né? E a gente precisava disso, porque na ginástica laboral, né, como você não fica fixo ali no lugar, você não é empregado da empresa, né? Nós somos terceirizados. Então precisa o comprometimento e a responsabilidade é muito grande. E depois o Léo vai falar, e o Domanesco também, pode, se você quiser escrever alguma coisa, Marco, porque assim, a gente sabe o quanto que é importante essa questão do comprometimento e das responsabilidades, né? Quando você está numa empresa, porque você não está ali todo dia, você não trabalha, você não é funcionário da empresa. E você tem que ter a responsabilidade de você cumprir aquele horário que você vai ali todos os dias, né? Naquele horário, que você tem a responsabilidade de trazer saúde para os funcionários, né? Então, assim, é puro comprometimento e responsabilidade com aquilo que você se propõe a estar ali, né? E a gente sabe várias histórias que aconteceram no meio do caminho, né? Léo, mas desculpa, eu cortei, só para não perder a minha linha do raciocínio, mas aí me conta, você também estava buscando algo diferente? Então, Cláudia, no meu caso, foi meio por acaso, né? Eu trabalhava numa academia, e a academia era na frente de um hospital, e até procurei hoje no Google para ver a distância, né? E eu trabalhava de segunda a sexta, das 6:30 da manhã até as 4:30 da tarde. E eu estava indo almoçar nesse shopping esse dia. Então foi muita coincidência, porque Ah, eu tô almoçava lembrando, tô todo. lembrando. Você tá lembrando? Eu almoçava todo dia do lado da academia, tinha um restaurante do lado, né? Só que eu acho que era uma sexta-feira. Então eu já estava assim, um Era pouco uma enjoado. sexta-feira. Era uma Bom, sexta-feira porque eu saía de sexta. foi. E aí eu falei, hoje eu vou comer no McDonald's. Eu tô enjoado da comida, eu vou comer no McDonald's que tem lá no Extra, que é o Extra que você estava tomando café. E aí quando você me abordou, você falou, olha, você veio para procurar uma vaga de educação física? Eu falei, olha, não sou eu, mas eu sou professor também. Se você quiser fazer entrevista comigo, estou à disposição. Então, durante o meu almoço, a gente fez a entrevista e aí eu sabia que o pessoal ia tirar um sarro, né? O McDonald's muito saudável, né? Mas o McDonald's me abriu essas portas, né? Para trabalhar com a Cláudia, com o Dr. Marcos, e a partir daí, aí eu falei para a Cláudia, ó, gostei e tal, quando você me convidou, eu falei, preciso conversar na academia, né? Porque acho que eram 15 ou 30 minutos. Aí o pessoal da academia me autorizou, então eu fazia esse bate-volta aí da academia John Crane assim que começou. Então, por que isso foi legal para mim, né? Porque depois, para o pessoal da Cláudia que não me conhece, eu tenho uma empresa junto com o Léo, meu sócio de ginástica laboral, e muitas entrevistas a gente acabou fazendo assim, porque da mesma forma que a Cláudia era de Rio Claro e eu estava aqui em São Paulo, eu fiz o caminho contrário. A gente trabalha em Campinas, em Americana. Então, nós, como a Cláudia falou, nós não somos funcionários da empresa. Então, muitas vezes não tem uma sala, é uma fábrica que tem todo um procedimento para entrar. Então, a gente acaba marcando a entrevista. Até meu pai está aqui na live. Eu lembro de ter falado para meu pai. Falei, pai, fiz uma entrevista. Eu falei, nossa, que estranho, né? Mas eu, assim, eu era apaixonado e ainda sou pela área, né? E assim começou, né, Cláudia? Mas aí a gente estava falando sobre comprometimento, pontualidade, ó, o Léo, o outro Léo, meu amigo também. Não, e assim, só lembrando que assim, a empresa do Léo tá fazendo 20 anos. E isso foi quantos anos antes de você abrir a empresa, Léo? Então, na verdade, a nossa empresa tem 14 anos, né? Vai fazer 14 anos. 20 Ah, anos tá. eu completei com você, né? Lá na John Ah, Crane. entendi. Ai, que legal. Nossa, Você sabe, os dias aí atrás. e você sabe que foi legal? O Eu fato de tinha eu ter 17 trabalhado. anos naquela época. Bom, não vamos falar a idade, senão o pessoal vai adivinhar aqui, né?
Mas é muito bacana, né, Cláudia? E eu fiz questão de te chamar porque eu acho que a área de ginástica laboral todo mundo conhece todo mundo, hoje, né? E a gente queria dividir algumas experiências do que a gente passou juntos, né? É, a Cláudia tem muita experiência, eu tenho uma experiência um pouquinho diferente, né? Mas são complementares para quem está assistindo. Tem pessoas das empresas que a gente trabalha, colaboradores nossos. Falar um pouquinho dos desafios, né, Cláudia, da ginástica laboral, tudo que a gente passou. Essa história é muito bonita, né? Meio sem querer, mas a partir daí pintou uma luz. E eu vou até continuar essa história para você entender como surgiu a empresa. Eu comecei a trabalhar com ginástica laboral e o valor que vocês me pagavam, é assim, para trabalhar 15, 30 minutos, era semelhante a meio período da academia. Aí depois de um tempo surgiu o período da tarde. Então de manhã eu fazia a preparatória e à tarde eu fazia a compensatória lá na John Crane. E a John Crane mudou para a Lembro. Avenida Paulista. Do Isso. escritório da John Crane na Paulista até o nosso escritório é mais ou menos 1,5 km, assim, muito perto. E depois você falou que a John Crane mudou aqui para Pompeia, praticamente onde eu moro, né? Então, Quem são sabe, muitas ó, coincidências. quem sabe rever o contrato aí. Ah, com certeza. Poxa, seria um grande prazer. Aí, ô Mas Marco, já sabe, hein, Marco? Se a John Crane chamar de novo, olha. já temos pernas e braços aqui, né? É, Mas, Cláudia, ó, uma coisa que a gente faz até hoje, né? Aquela ginástica laboral céfalo-caudal que vocês faziam, a metodologia, a gente usa até hoje, né? É uma coisa que funciona. Claro que existem outras metodologias, tal, mas se você puder falar um pouquinho, você falou do comprometimento, pontualidade, na sua experiência, assim, para o pessoal que quer trabalhar com laboral, o que é importante, assim, quais são as características do profissional que você enxerga? Você coordenou durante 15 anos o trabalho, né? principalmente o básico mesmo, assim, a base é uma pessoa comprometida, né? Principalmente assim, porque você não está você não é funcionário da empresa, mas assim, quando você fica muito tempo numa empresa só, você se sente parte dela também, né? Você pega amizade com as pessoas, com os colaboradores, né? Você faz amizades, é, enfim, você acaba criando laços ali, né? Mas isso só acontece se você tiver esse comprometimento, sabe? Porque é muito rico. Eu aprendi muito nas empresas, muito, muito, muito. Eu trabalhei em várias empresas aqui em Rio Claro, né? E eu aprendi muito durante todo esse processo. Mas assim, Léo, o Domanesque sabe disso. A base o comprometimento e a responsabilidade, ela é fundamental, né? A gente teve várias situações, assim, com profissionais, né? Não só da educação física, às vezes a gente contratava fisioterapeuta também, mas, assim, às vezes a gente tinha, né, desafios com isso, porque a pessoa faltava, a pessoa chegava atrasado, né, não tinha na Tigre, Marco. Então, assim, é, isso comprometia, né, e comprometia tanto o trabalho, o resultado, né, como a própria empresa, né, no caso, por exemplo, eu tinha, o Domenech me contratava pelas, pela empresa dele, né, mas assim, eu era à frente da empresa dele, ali, né? Mas no meu caso, como eu sou uma pessoa que isso já faz parte de mim, essa coisa do comprometimento, da responsabilidade, isso já faz parte do meu perfil como pessoa mesmo, né? Para mim, eu era a minha cara ali também, entendeu? Então eu tinha esse compromisso comigo mesma. Então eu não queria falhar, né? Eu sempre fui muito comprometida com o horário. Dificilmente eu faltava, né? Só assim, tinha que ser um caso muito extremo, e aí eu me comunicava com o Domanesco, eu me comunicava em alguma empresa, né? Quando a gente tinha, se tivesse alguma coisa assim que sabia que tinha que um compromisso com muita antecedência, a gente conversava entre a gente para ver se tinha alguém que poderia substituir naquele dia.
né? Mas assim, era, olha, raríssima, em 15 anos de ginástica laboral, raríssimas vezes eu faltei. Raríssimo, assim, olha, acho que dá para contar assim num dedo de uma mão, quantas vezes eu faltei, mas assim, se eu faltei foi por extrema necessidade mesmo. Então, para mim, essa questão do compromisso é muito forte, isso faz parte do meu caráter também, né? É Mas para a verdade. gente trabalhar nas empresas, a gente é fundamental isso, fundamental, né? E aí, lógico, o interesse de estar trazendo o bem-estar para as pessoas, né? Esse interesse é muito importante também, né? A pessoa, não adianta ela estar ali só para ela, de repente, ganhar o dinheiro dela e só por esse motivo, entendeu? Ela tem que ter mesmo vontade, ela tem que ter é, afinidade com o trabalho dentro de empresa, porque é totalmente diferente de uma academia. É É totalmente verdade. diferente, né, de você até talvez um pouquinho assim, você pode pensar um pouquinho assim como um personal trainer, né? Porque o personal trainer, ele já faz algo mais personalizado, ele já olha cada indivíduo separadamente, né? Eu acho que isso é muito importante também, né? Você olhar as pessoas como um todo, você ter olhar para cada funcionário, qual a necessidade de cada funcionário, e eu fazia muito isso. Eu sempre tinha esse olhar geral, né? E eu procurava fazer a aula de acordo com toda a expectativa de todo mundo ali, né? Eu sei que é desafiador isso, mas por isso que a gente precisa desse comprometimento, né? Porque para você poder atender o maior número possível de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, e muitas vezes, olha só, eu chegava eu falava assim, não, hoje eu vou trabalhar dessa forma, né? E quando eu chegava lá, eu percebia assim que o clima estava de um jeito e eu mudava totalmente a aula que eu tinha planejado dar naquele dia. Porque o clima, sabe, às vezes acontecia alguma coisa, é, digamos assim, no faturamento, o pessoal tinha que cumprir uma meta, e aí estava todo mundo muito mais estressado, o pessoal, sabe, estava com a cabeça desfocada. Então, eu aproveitava para trabalhar foco ali com as pessoas dentro da ginástica laboral. Então, isso também vem com a experiência, né, de você conseguir olhar as pessoas como um todo, né? Você olhar para a empresa como algo vivo, né? Como pessoas mesmo, né? Como seres humanos, e cada um, né? E você entender que cada um tá tem o seu próprio desafio, né? Então, você poder ter esse olhar geral, né, para todo mundo, isso é muito importante também. Então, o que precisa, né, para você trabalhar nas empresas? Você precisa querer lidar com pessoas, lidar com os desafios de cada pessoa, né? Uma coisa assim, precisa ser humanizado, sabe? A ginástica laboral, ela precisa ser humanizada. Você precisa entrar numa empresa com esse olhar mesmo de humanização, um olhar talvez mais holístico, né? Porque assim, eu fui várias vezes, eu fui psicóloga ali, não no sentido assim de querer, imagina, né? Mas assim, às vezes a pessoa vem e desabafa com você, né? E você, de repente, ter a sensibilidade de falar algo para a pessoa que aquilo vai fazer sentido para ela, né? Bom, eu sou terapeuta há muito tempo também, então isso também me facilitava muito para mim, né? Depois de tudo isso, ainda sou professora de yoga hoje em dia, então, mas é uma coisa que já fazia parte de mim também, né? Essa coisa mais de olhar, saber olhar a pessoa além, né, daquela parte estrutural, física dela, né? Ah, enfim, mil coisas. Ah, legal. Sabe uma coisa bacana também, Cláudia, que eu acho sobre esse assunto? O comprometimento é fundamental. Acho que é o principal. Se a pessoa não tem comprometimento, não dá certo, porque as pessoas percebem, né, que a pessoa não está presente. Hoje em dia a gente fala de estar presente, né? Os melhores professores são aqueles que estão presentes. Depois disso, tem duas coisas que são muito importantes, e que eu tinha notado. Uma delas é a comunicação. Então, como que você vai Verdade. chamar a pessoa para fazer aula? Por exemplo, a gente estava falando de academia, né?
Na academia, a pessoa buscou a academia, ela saiu da casa dela, ou do trabalho dela e foi para a academia. Então o professor já recebe uma pessoa que já quebrou uma barreira, né? Na laboral, não. Na laboral, a pessoa está trabalhando, ela vai precisar sair daquela zona de conforto, né? Enfim, do trabalho dela, parar por 10 minutos para fazer aula. Então depende da forma com que o profissional chama o colaborador da empresa, aumenta a adesão, né? E isso daí a gente vai aprendendo com outros professores. Isso não se ensina na faculdade, né? Não tem uma aula de como chamar as pessoas para as pessoas fazerem a laboral, né? E vai muito da sua energia, da sua disposição, da sua pontualidade também, porque se a aula é 8h30, você chega a 8h40, num dia 8h25, no outro, a pessoa nunca sabe que horas é a aula, né? E complica. E outra coisa é a criatividade, porque o espaço é pequeno, as pessoas estão com uma roupa que nem sempre é a mais confortável, é a roupa do trabalho delas, né? Então tem que tomar todo o cuidado para fazer um exercício efetivo e adaptado àquele ambiente que a pessoa está. E principal, que isso seja fundamentado de uma forma ergonômica, né? Porque a gente está lá por um motivo específico, né? Não é um passatempo. Então tem várias qualidades que a gente está falando do profissional e essas são as principais. O que, que eu acho que Sem mudou, né? dúvida. Antigamente, agora todas as empresas praticamente já têm o serviço de ginástica laboral. Praticamente, as empresas médias e grandes, quase todas já têm. Então, o professor que dá aula em academia, ele estranha um pouquinho, né? Então precisa se adaptar, porque a ginástica laboral não é só alongamento, né? Tem muito mais coisa. Isso a gente percebe, você falou do yoga, né? Hoje em dia tem yoga laboral, tem movimentos de artes marciais na ginástica laboral, tem, enfim, meditação, que você trabalha também com meditação, questão da saúde mental. Então tem um mar de oportunidades aí para o profissional trabalhar. Eu vou mudar um pouquinho. Agora o desafio, a gente está falando do desafio de gerir uma empresa, né? Tem muita gente que quer abrir empresa, ou as empresas que nos contratam, elas talvez não nos conheçam, né? Como é que funciona uma empresa de laboral, né? Então, bater um papo com você um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a John Crane de Rio Claro era uma coisa, a de São Paulo era outra coisa. A gente tem um exemplo inverso aqui. A gente trabalha numa empresa chamada Orion, e algumas pessoas aqui na live. Aqui em São Paulo é o escritório, lá em Paulinha é a fábrica. Então, são coisas completamente diferentes, né? Então, falando um pouquinho sobre a questão, assim, qual o desafio do coordenador da empresa, do dono da empresa? Como é que você enxergou isso nesses anos de trabalho, Cláudia? Então, Léo, é interessante essa pergunta. Eu acho que eu trabalhei em outras empresas, né? Lógico, não só a John Crane, e que realmente, assim, tinha empresas que, algumas empresas eram só fábrica e a gente atendia só o chão de fábrica, e outras era escritório. Então, normalmente nas empresas, muitas empresas têm esses dois perfis, né? E eu vejo assim, por exemplo, aqui em Rio Claro, né, a gente tinha uma faixa etária também, sabe? De X idade até, sei lá, então, por exemplo, a gente tinha até os guardinhas, aqui a Guarda Mirim, que tem aqui na cidade, né? Que eram em torno de 17 anos, até pessoas de idade mesmo, já, o pessoal que já estava se aposentando, né? E em São Paulo também. Mas a característica do pessoal de São Paulo, do escritório onde você trabalhou mais, era um pessoal mais jovem. E assim, não só pela idade, sabe? Mas eu acho que assim, a forma de pensar também, sabe? Então, acho que eram pessoas assim mais ousadas, eram o perfil dessas pessoas, né? Eram pessoas que arriscavam mais. A adesão até era maior em São Paulo, por exemplo, eu via. Eram pessoas que eles estavam mais preocupadas com um lifestyle, sabe? Com uma qualidade de vida. Então, eram pessoas assim que elas tinha essa preocupação maior também com o cuidado, né, do físico e mental, né, mas tinha alguns horários, né, e tinha alguns setores que
eu percebi assim, quando eram grupos, né, por exemplo, uma sala ou um grupo, que eram pessoas mais jovens, a adesão era maior, né? Então eu faço esse link mais assim com essa questão mesmo do lifestyle, né? Eu acho que principalmente hoje, né? Hoje as pessoas procuram muito qualidade de vida, né? Um estilo de vida e um estilo de vida mais saudável. Então, eu penso que a adesão ela costuma ficar maior, né? Agora, depende também da cabeça da coordenação, com certeza. Verdade. Porque eu já vi, por exemplo, setores que o gerente achava besteira. Ele não comprava a ideia. Então, eu cheguei a ver em lugares, não necessariamente na John Crane, mas em outras empresas, que se o gerente ele não tinha adesão para a ginástica laboral, os funcionários também não. Porque às vezes ele estava cobrando ali um prazo para ele entregar algum projeto, por exemplo, e ele via o cara fazendo ginástica laboral. Aí se o cara ele falou assim, Cláudia, eu não vou fazer hoje porque tenho que entregar um projeto, e ele olhava para o gerente. E Aquela assim, olhadinha pro lado, né? Dá aquela... e tinha que ser o contrário, né? O gerente tinha que comprar a ideia, né? Tinha assim, né? Comprar a ideia de vender, da gente, dos funcionários, fazer a ginástica laboral. Então, assim, se o RH, se gerência, se eles não tivessem alinhados com o propósito, né? A adesão era muito menor, né? Então, isso é fundamental também quando você vender um projeto para uma empresa, né? Se todos ali estão alinhados, e você tem que trabalhar isso também, porque de repente se o cara não está alinhado com isso, ele acha uma besteira e uma perda de tempo fazer ginástica laboral, como que os funcionários, os colaboradores dele vão fazer, né? Então, Exatamente. aí às vezes a gente tem que trabalhar com eles também, trabalhar a mentalidade deles também, trabalhar também mostrar para eles o quanto é importante e o quanto a gente, né, e no caso, o quanto que a gente pode entregar de melhorar a produtividade dos funcionários dele, dos colaboradores dele, quando eles fazem a ginástica laboral, né? Perfeito, excelente. Até a Sirlene também, uma pessoa que já trabalhou com a gente, excelente profissional, comentou aqui, só verdades e características reais. Inclusive, isso que você falou, chama lideranças em todos os níveis, né? É um dos pilares para um projeto de qualidade de vida dar certo. Tem uma matéria que a gente comentou, né, que nós usamos como parâmetro, que é da Johnson Johnson, que as empresas que seguem 6 pilares, e um deles é esse, tem um retorno de US$ 6 para cada dólar investido. Quer dizer, a ginástica laboral, qualidade de vida, ele dá um retorno sobre o investimento. A gente sabe que muitas empresas contratam um serviço para ter um certo retorno. Eu acabei de participar do congresso de ginástica laboral e um dos palestrantes mostrou um gráfico que era bem simples. Olha, para convencer os líderes, e nós daqui da G Laboral, o que a gente faz? Quando a gente vai implantar o serviço, a gente conversa com os gestores. Por quê? Eles precisam entender que isso faz parte de um programa de qualidade de vida e é bom para todo mundo. A pessoa falta menos, a pessoa produz mais, tem menos absenteísmo, menos presenteísmo. O que é o presenteísmo? A pessoa está lá, mas não está presente, né? Está longe. Então, e aumenta a circulação. Então, tem diversos e diversos benefícios da ginástica laboral, mas esse palestrante do congresso mostrou um slide assim, olha, aqui mostra que as pessoas não perdem produtividade parando 10 minutos. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente, Léo, dá para fazer em 2 minutos a ginástica laboral? Você pensa, 2 minutos é muito pouco, né? Assim, não dá nem tempo de... E até uma coisa interessante, no Chile e na Argentina eles chamam de pausa ativa. A ginástica laboral não chama ginástica laboral, chama pausa ativa, né? Então a pausa, né? É uma pausa que você otimiza para que a pessoa volte ao trabalho mais disposta. A gente tem um case, né? Eu e o Léo, da G Laboral, que a gente analisou numa empresa que era uma grande gráfica. E o índice de erros, eles colocavam um tubo ali para imprimir. Fazendo a ginástica laboral, diminuíram os erros. Quer dizer, é uma coisa tangível, né? Aumentou a atenção, diminuiu o erro, diminuiu o acidente. Quer dizer, você percebe. Além disso, né, Cláudia, tem uma parte que a gente conversou, é a parte social também. E nós somos seres humanos, né? Então,
Pô, o Palmeiras jogou, o Corinthians, o Big Brother, enfim, qualquer coisa que seja, que a pessoa dá um sorriso, faz uma brincadeira, pronto, já quebrou o gelo, a cabeça dela foi para outro lugar, ela já respira e volta para o trabalho, né? Então, até vendo o comentário da Cris também, uma excelente profissional nossa, colocou, alguns se sentem até constrangidos em fazer quando a coordenação não faz, exatamente. Por isso que a gente Exatamente isso que acontecia, exatamente. A gente também tem uma questão, né, o que o Walter colocou aqui, né? Quando o gerente incentiva, além, se ele faz a ginástica laboral, ajuda, né? Porque se ele não faz, mesmo a pessoa querendo fazer, poxa, será que eu não tô, né? E nessa época de crise e tal, será que ele não vai achar que esses 10 minutos vão fazer falta? Então, É. incentivar vale a pena. Fala, Ô, Cláudia. Léo, isso é uma verdade assim suprema. Quando tinha departamentos, em todos os departamentos que eu ia dentro de uma empresa, né, dependendo do tamanho dela, independente do tamanho dela, mas que ela era setorizada e o setor, né, ou o departamento que o gerente ou coordenador fazia junto, a adesão era muito maior. Muito maior. Com o diretor, então, fazendo. Mas lembra quando o Márcio Costa fazia? Mas você Era o sabe, Márcio Cláudia, Costa fazer que todo mundo fazia. Aí eles ficavam constrangidos por não fazer, né, Cris? é, eu lembro, né, o Márcio e o Fábio eram os diretores É. lá da John Crane de São Paulo. E eu comecei Uhum. muito jovem, né? A ginástica laboral foi um dos meus primeiros empregos. Então, depois, assim, é frequente, todas as empresas têm isso. Você fala desde o cara mais, o diretor, o presidente, até a pessoa mais humilde. Então, são Nossa, formas eu não sei nem se eu diferentes de podia estar abordar. falando o nome. Não sei nem se eu podia estar falando os nomes aqui dos gerentes aqui, do É, diretor da empresa, olha. mas você Agora sabe, já Cláudia, foi. assim, agora já foi, mas assim, Já foi. eram pessoas assim, não sei, faz tempo que eu não tenho contato, mas pessoas muito engajadas. Eu lembro que eram Homem. fisicamente ativas. Isso ajuda muito, muito, porque É. a gente tem, nós aqui da educação física, né, tem fisioterapeuta também, mas a gente tem um resquício daquela educação física muito de dar bronca, né, tá errado. Isso criou um trauma nas pessoas e tem uma parte das pessoas que não fazem a laboral, são as pessoas que têm uma certa vergonha do corpo, ou um trauma de fazer, tipo, às vezes não tem a coordenação. E aí vai do professor também. Aí a primeira aula que a gente estava conversando, né, a pessoa vai para a academia, no primeiro dia o cara tá pedalando em pé, aula de dança dando rodopio, calma, a primeira aula dele vai com calma, né, vai adaptando. Mas isso é verdade, eu lembro quando eu trabalhava lá, quando a pessoa que nunca fazia, você punha o primeiro xizinho para ela, era uma vitória. E assim, depois do primeiro, aumentava, né? Então é exponencial o negócio, né? É, né, muito legal. E assim, não é que a gente queria também constranger porque o diretor estava fazendo, por exemplo, o gerente está fazendo. Não é o contrário também. Aí a pessoa vai se sentir constrangida porque o diretor está fazendo e ela não, né? Mas é com relação a exemplo mesmo, né? Poxa, você dá o exemplo, né? Então, é importante isso, o gerente, o coordenador, o CEO, que seja vira o exemplo dele, né? De qualidade de vida, de saúde, de autocuidado, né? Até preservação mesmo, né? Porque, gente, a gente sabe, né? A gente não precisa entrar nesse mérito aqui né? Mas você já falou várias coisas super importantes aí do resultado da ginástica laboral, né? Fundamental mesmo, né? Até, Cláudia, acho que a gente, pela média, aqui a gente tem mais uns 20 minutinhos. Eu queria bater um papo com você das experiências legais que nós tivemos assim com ginástica laboral. Porque, assim, todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe que hoje em dia o trabalho está num ritmo muito forte, realmente está puxado, mas tem muitos estudos, muita gente boa trabalhando com isso, mas dividir alguns cases, assim, nossos, né, para que as pessoas vejam o que a ginástica laboral fez a longo prazo, né, quais os benefícios, as coisas positivas. A gente tem histórias muito legais, e lembrando aqui,
desses 20 anos, tem muita coisa bacana para contar. Então, se você lembrar de alguma, a gente vai trocando. E outra, se você quiser também perguntar para mim alguma coisa, a gente vai trocando Ah, também o inverso. legal. Então, Léo, você sabe, assim, para mim, os 15 anos que eu trabalhei nas empresas, foi muito rico para mim. Eu aprendi muito, tive muito crescimento pessoal também. Mas, assim, eu sempre fui muito engajada mesmo, sempre participei de congressos, de cursos, né? Eu acho que, assim, é uma grande oportunidade para você crescer como pessoa, como profissional, em outras áreas também, né? Porque, por exemplo, através do trabalho nas empresas, eu tive a oportunidade de palestrar. Então, eu fiz muitas apresentações, participei de várias CIPATES, em várias empresas, treinamentos, né? Eu cheguei para outras filiais em estados diferentes que as empresas me enviavam me mandavam para fazer treinamento de qualidade de vida, né? Eu cheguei a participar de eventos de final de ano, ajudar a organizar eventos de final de ano. Então, assim, trabalhar nas empresas, para mim, trabalhar com ginástica laboral, me trouxe muitas outras oportunidades, sabe? Muita oportunidade de network também. Eu fiz muitas outros relacionamentos que eu tive e que eu desenvolvi na minha vida, e até amizades, grandes amizades que eu fiz, que eu tenho até hoje, né, por conta desse network que a gente faz dentro da empresa, né? Eu trouxe outros profissionais para palestrar nas empresas, então eu também conheci outros profissionais por ter essa oportunidade, essa porta aberta, né, para eu desenvolver outras coisas na minha área. Eu me tornei uma pessoa muito mais comunicativa também, né, apesar, eu já tinha isso, né, já era uma coisa minha, mas eu fui lapidando tudo isso, né, e você falou da comunicação, isso é fundamental, a gente lapidar a nossa comunicação. Mesmo porque, assim, você conversa dentro de uma empresa, você conversa desde as pessoas que faz uma limpeza, né, que é contratado e terceirizado muitas vezes para fazer uma limpeza ou para fazer o cafezinho, até o CEO da empresa, até o gerente, o dono da empresa, enfim, né, você conversa com todo mundo. Então, é importante a gente lapidar também a nossa comunicação para a gente saber conversar com todo mundo, né? E gratidão, querida. E então, as experiências que eu tive, assim, foi maravilhosas. Sabe, estou tentando lembrar alguma coisa específica aqui, mas, sabe, eu acho que aprendi muito, né, com as pessoas. Eu aprendi muito com o Domanesque também, que me ensinou muito sobre ergonomia, e eu tive muita oportunidade também de trabalhar com ergonomia dentro das empresas, né, é, trabalhar muito a questão da postura das pessoas. Esse sempre foi meu foco, tanto é que depois eu me formei em Pilates e Yoga, sempre focando na postura, no alinhamento do corpo, enfim, né? Mas assim, sabe, as histórias, assim, o que me marcou muito foi essa oportunidade mesmo de abrir meus horizontes, né? De ser palestrante. Hoje eu consigo dar cursos, por exemplo, a gente está nessa era do digital, né? Eu consigo falar mais, por exemplo, dar um curso, alguma coisa nesse sentido, né? E eu já dei muitos outros cursos em outras áreas, na área de, né, a meditação, o yoga, né? E isso tudo eu desenvolvi durante esse tempo que eu estava nas empresas, trabalhando nas empresas, né? E me comunicando dessa forma com as pessoas, né? E fora assim, fora as amizades que a gente faz, né? Que eu, como eu disse, tenho até hoje, né? Muitas amizades muito ricas, É né? E você verdade. teve alguma experiência assim super, assim, que foi marcante para você nessa jornada sua de ginástica laboral, de empresa de ginástica laboral? Nossa, Cláudia, muita coisa, muita coisa. Até o Léo, meu sócio, escreveu aqui, né? O profissional de educação física, ele é
relações públicas, assim, né? Então, nossa, é tanta coisa bacana. Estão falando do Butantan, né? Eu e o Léo, a gente foi no Instituto Butantan na época da produção da vacina da H1N1. Cláudia, então, Olha, assim, é uma legal. experiência, poucas pessoas tiveram de entrar lá no Butantan. E nós, assim, a gente conheceu diversas empresas, diversas pessoas de coisas diferentes, pessoas diferentes, sobre temas diferentes. Então, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente tem atividade de teatro, né? Então, por exemplo, às vezes nós, como formadores de opinião na área de saúde, uma coisa que a gente aprendeu, a gente transmite para outra pessoa, a gente fez algumas palestras sobre câncer de próstata, né? Assim, ficou claro que é uma coisa totalmente evitável, né? Totalmente evitável, se for pego lá no começo. E uma vez chamaram a gente para, olha, vocês são professores de educação física, tudo bem, a gente estudou muita coisa, mas se vocês falarem, as pessoas vão ouvir. Então eu quero que vocês façam uma palestra sobre uma coisa que a gente não estudava. Claro que eles já tiveram palestras, então, mas muita coisa, Butantan, a gente uma vez, você está em Rio Claro, né, Cláudia? Eu e o Léo, a gente abriu a empresa em 2007, né? E a nossa empresa, nosso primeiro escritório, ele ficava num porão, era um porão embaixo de uma escada. Era eu, o Léo e mais uma pessoa. É assim, não cabia mais ninguém. Era o porão porque ali eles guardavam os materiais do escritório. E as primeiras entrevistas que a gente foi fazer, a gente era mais novo que as pessoas que a gente entrevistou. E aí a gente pediu para usar o jardim do lugar para fazer a entrevista, porque não dava para fazer no porão. Então hoje em dia você ouve as pessoas falando, né, de nossa, startup. Nós não éramos uma startup, é que a gente só juntou ali para poder trabalhar. E aí a gente começou a pegar os clientes, desenvolvemos manual de ergonomia, e nossa, muita coisa legal. Uma coisa muito legal, assim, que com o tempo, uma pessoa saía de uma empresa e ia para outra empresa e chamava a gente. Poxa, legal, Léo, gostei. Coisas legais também. A gente, o ano passado, uma empresa vai fazer 14 anos, uma profissional completou 10 anos com a gente, né? Então, Que desde o legal. começo do contrato, a gente fez uma plaquinha para ela. Enfim, é uma vida. O filho dela nasceu no meio da empresa, assim, tanta coisa que aconteceu. Enfim, o filho dela já é grande, e tudo isso nesse período da empresa, né? O que você falou, as amizades, né? A gente viu muita gente, profissionais que trabalharam com a gente, assim, se desenvolvendo, né? Assim como eu trabalhei com vocês e me desenvolvi, mas pessoas que trabalharam com a gente, dando Sim, palestras, fazendo mestrado, doutorado, né? Pessoas que vieram do interior para estudar aqui, e fizeram tudo isso. E assim, a gente batalhou muito, Cláudia. O Léo tá aí, ele sabe quanto a gente batalhou. A gente, no começo, a gente ia para Americana, para Leme, e teve uma vez que a gente foi até Rio Claro e voltou para São Paulo. E assim, toda vez chovia. Então, quer dizer, aquele jogo de videogame que você vai jogar e começa a chover, assim, sim, mas foi muito legal, porque várias pessoas, assim, enfim, vários trabalhos, por exemplo, um trabalho de triagem de saúde que a gente foi medir, fizemos uma anamnese e ninguém relatou hipertensão na empresa. Depois a gente foi medir e tinha lá 30% de pessoas hipertensas na empresa. Quer dizer, com esse trabalho, as pessoas não sabiam que eram hipertensas, né? E a gente ajudou a identificar. Tem uma legal. outra coisa isso Maravilhoso. é fantástico, né? Outra coisa de ergonomia, muita gente na pandemia com dor nas costas, infinitas dores, a gente desenvolveu um trabalho de ergonomia em home office, né? Quer dizer, quem é que imaginou que ia acontecer isso, né? Ninguém imaginou, e a gente foi estudando e aos poucos, e as palestras que você falou, né? A gente já deu palestra de tudo quanto é tema, então você estuda, tem um livro tal, vamos estudar. Lembro que você foi fazer um curso com o Júlio Serrão, né? Que você falou comigo alguns anos atrás. O Júlio Serrão, eu, Biomecânica. Eu fiz formação em biomecânica, é, pós-graduação. que legal, você vê, a biomecânica que a gente estudou ajudou muito no trabalho, né? A ginástica Muito. laboral, a questão muito, né? Ergonomia, a questão biomecânica da ergonomia, isso ajudou a gente a ter ferramentas para estudar o resto, porque é tudo muito novo, né? Então tem muita coisa Exatamente. legal, Cláudia.
E o mais legal, assim, é o que a gente está fazendo hoje, né? Poxa, depois de 20 anos falando sobre uma coisa que começou meio por acaso, assim, né? É. E eu acho que eu lembro o nome de todo mundo lá do John Crane. Vou Ah, pensando, vou lembrando das carinhas. eu tenho um carinho muito grande por essa empresa, porque foi uma empresa que desde do início até o fim da minha carreira com ginástica laboral, eu passei em várias empresas, né? Eu trabalhei aqui na Tigra, na Sporning, é, na, na, é, lá na estamparia, como que é o nome? Nossa, várias empresas aqui, muitas empresas grandes aqui de Rio Claro, eu acho que eu passei por quase todas. Mas assim, eu fiquei tipo 5 anos, fiquei 6 anos, teve empresas que eu fiquei 2 anos, assim, tudo mais de anos, né? Mas assim, 14 anos, né, que foi o período total de John Crane, depois eu ainda fiquei mais um tempo numa outra empresa que era um contrato meu, não era um contrato com Domanesque. E aí eu fiquei mais um ano só com essa empresa que era contrato meu com uma outra amiga, né? Mas assim, nossa, perdi o fio da meada que eu ia falar. Acontece Ah, também isso daí. você estava falando das experiências, vou aproveitar, Cláudia, agradecer o Júlio Serrão, que o Léo me lembrou aqui. O Júlio, ele era um professor, eu sou suspeito para falar, mas a matéria dele foi praticamente 40% da graduação que a gente fez na USP, assim, era muito completa. Não, Ele deu todas ele as é aulas. fantástico. Eu sou fã dele, ele sabe disso. Eu sou fã dele. É, eu participei o Léo, meu sócio, né, nós fomos da empresa Júnior, o Júlio ajudava a empresa Júnior, eu fui do PET, que era um programa de ensino e extensão, que era gerenciado pelo Júlio, então, se o Júlio assistir depois, aproveitar para te agradecer aqui por tudo que você fez pela gente, e agradecer uma outra pessoa também, que a gente falou com ele hoje, que é o Armando. O Armando é um grande parceiro nosso lá no Rio de Janeiro, a gente estava falando das coisas legais, né, alguns anos atrás a gente Não. fez o Rock in Rio, Cláudia, não sei se você chegou a ver, a gente trabalhou no Rock in Rio, só que nós somos de São Paulo, né? E aí, enfim, a gente foi fazer o trabalho de massagem lá no Rock in Rio. E assim, é muito Nossa, puxado. que É legal. muito, é Legal. muito difícil, porque não sei se o pessoal que acompanhou tem normas muito rígidas, documento para tudo, Imagina. todos os documentos possíveis, Anvisa avalia todos os detalhes e a gente estava super enquadrado. E quem cuidou disso para a gente foi nosso braço direito lá, foi o Armando, que vai assistir a live depois. Então, Armando, aproveitar hoje, né, agradecer todas as pessoas importantes para porque nós somos hoje, né? Então a Cláudia, o Marcos, a Armando, as pessoas que estão aqui, nossas parceiras, a Cris, Vivian, o Léo que estava aqui, os Léos, o Sérgio, todo mundo que trabalhou para a gente, aproveitar para agradecer, porque você fala muito essa palavra, né, Cláudia, gratidão, né? E nós falamos assim, a gratidão hoje é uma forma da gente celebrar, né, esses 20 anos, né, que eu comecei a ginástica laboral, você tem até mais tempo com isso, e dividir um pouquinho do que a gente viveu, né? Claro que é um bate-papo entre amigos, assim, então a gente não ficou falando muito sobre coisas técnicas, porque, enfim, isso aí é para uma outra conversa, as coisas. Não era o intuito, né? Isso não é o intuito. Aproveitar para também, antes de voltar a palavra para você, a gente tem uma matéria sobre ginástica laboral no nosso link da bio. Não sei se todo mundo sabe o que é link da bio. Quando vocês entram no perfil da pessoa, tem um linkzinho lá. Nesse link tem o nosso YouTube, que tem aulas, tem quem puder assina lá, entre. E tem uma matéria que o pessoal da empresa Júnior fez com a gente sobre ginástica laboral. Então tem algumas coisas mais também de vivência, umas perguntas que eles fizeram. Então, complementa o nosso bate-papo aqui. Mas deixa eu voltar para você, Cláudia, porque passou voando. Faltam 5 minutinhos para acabar aqui. Eu queria aproveitar então para que era o gancho, que eu lembrei o gancho que eu estava falando lá, que eu trabalhei em todas essas empresas, mas assim, que para mim eu honro demais esses meus 14 anos que eu passei nas empresas, eu honro demais, eu aprendi demais, conheci pessoas incríveis, né, pessoas muito comprometidas, eu devo muito ao Marco Domaneschi, que está aí assistindo a gente, né, eu acho que o Marco está aí ainda, Marco. Mas assim, eu tenho muito a agradecer e agradeço muito a você também
e os outros colaboradores que estiveram com a gente com o Domanesc, essas empresas, no caso, né, a gente fala muito da John Crane, porque foi uma empresa que ficou com contrato com a gente muitos anos, né? Então, eu honro muito essas empresas e assim, quando eu saí da John Crane, né, que foi em 2014, né, sabe, foi muito lindo, o pessoal, né, fizeram uma despedida super bonita para mim lá e eu fiquei muito feliz, né, e assim, muito honrada de ter feito parte daquela família, né? E teve pessoas, você vem 14 anos, eu vi muita gente ali casando também, tendo filhos, fazendo família, né? E de verdade, assim, eu fiz muitos amigos mesmo, de verdade, que eu tenho até hoje. Então, assim, a experiência que eu tive, né, nesses 14 anos meus de ginástica laboral, eu honro a minha vida inteira, vou honrar a minha vida inteira, como eu honro a vocês, né? Porque se não fosse você também, a Cláudia, né? Depois até esqueci de convidá-la. Vai ficar gravado? Você vai gravar? Vai. Eu vou deixar Isso, no depois IGTV e aí a vou gente subir para o marca as YouTube pessoas também. que na correria, assim, não lembrei de chamar, mas, assim, pessoas que foram, assim, fundamentais para que você fizesse sucesso, eu fizesse sucesso, o Marco fizesse sucesso nessa trajetória toda aí, né? Então, a gente honra também, eu honro, né? Essas pessoas que colaboraram com a gente, né? Como você honra essas pessoas que trabalharam com você, para você, e que fizeram um trabalho muito legal de comprometimento, que foram comprometidas, foram engajadas para que a coisa funcionasse, né? Porque a gente não fica ali vendo se o cara foi, se o cara não foi, a gente confia. E então essa confiança que você passou para mim, que eu pude contar, né, foi fundamental para que a coisa acontecesse, né? Então eu honro, tipo, eu estou segurando meu celular, então eu honro, namastê, gratidão de coração mesmo, para todo esse universo que aconteceu, né, e que está acontecendo ainda. Ah, muito legal, Cláudia. Eu vou aproveitar e assim, eu falei bem no comecinho, acho que você não tinha entrado ainda. A ginástica laboral é uma coisa que não existia. Então, assim, é um serviço que essas pessoas que criaram, e o Brasil é o pioneiro nisso, junto com o Japão e Estados Unidos, criaram empregos levando saúde para as pessoas, quer dizer, é fantástico, né? Então, a gente tem muito orgulho de fazer. Então, a gente teve diversas experiências legais, né? O pessoal do GRAAC, que é o Hospital do Câncer, a gente aprende muito trabalhando. Nós fizemos diversos trabalhos sociais também, que depois, uma outra oportunidade, a gente fala, né? Então, isso fica para a vida, né, Cláudia? Fica para a vida. Então, foi muito bom Pra vida, poder. pra vida. A ginástica laboral, na minha vida, a ginástica laboral ela faz parte da história da minha vida, da minha carreira, né? Você vê, 14 anos não é pouca coisa, né? E você precisa estar bem comprometido mesmo para você ficar, né? E E você precisa sabe, amar o que você faz. Tem que amar o que você e para faz, quem, senão, né? quem entrou mais para o final, perdeu a história de como eu conheci a Cláudia, vale a pena assistir, que é uma história muito bonita, né, Cláudia? Muito sem querer, Verdade. mas é muito verdadeira, né? Muito verdadeira e muito enriquecedora. Então, acho que é uma questão de oportunidade, né? Enfim, eu falo quantas pessoas eu marquei entrevista e não foram. E talvez tenham perdido uma oportunidade, né? Que eu tive essa oportunidade sem querer nesse dia, aproveitei, vocês me deram a oportunidade, estamos aí até hoje, né? E outras pessoas que estão com a gente aproveitaram oportunidades, enfim, o que é oportunidade para um, talvez não seja para o outro também, mas assistam desde o começo, que foi bem legal. Cláudia, eu vou agradecer todo mundo que participou, obrigado, pessoal. Sei Gratidão, que gratidão a todos presentes. gratidão, obrigado. Assistam, vou deixar gravado. Quem sabe a gente não marque mais para frente uma outra live sobre outra coisa aí ligada à Fico à saúde e qualidade de disposição, vida. fico à disposição, Léo. Sempre que você precisar, pode contar comigo. Com o maior prazer. Obrigadão, Cláudia, é um grande prazer e boa semana para vocês. Tudo de bom, fiquem em paz e com saúde. Gratidão pelo convite, viu? Fica com Deus.
todo mundo aí, boa noite, bom descanso. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.